Saúde e você. Olá, você de casa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontrinho semanal aqui no programa Saúde e Você. No programa de hoje vamos conversar sobre o balão gástrico. Vamos mostrar como a psicoterapia pode auxiliar na vida do idoso. Você conhece o colar de âmbar? Muitas mamães usam acreditando em seu poder medicinal, mas vamos mostrar se realmente vale a pena. Aprendendo a ler os rótulos dos alimentos. É o que você vai conferir numa matéria super interessante. E ainda, você vai conferir tudo sobre as temidas olheiras. Fica com a gente, o Saúde Você está só começando. A alimentação saudável e atividades físicas ainda são as principais coisas para se fazer quando se quer emagrecer. Mas para muitas pessoas as dificuldades ainda são muitas para se alcançar o peso desejado. Pensando em ampliar as alternativas para emagrecimento, alguns médicos estão usando o balão intragástrico. E para conversar sobre o assunto, recebo aqui o gastro, Dr. Adriano Trajano. Bom dia, doutor. Bom dia. Vamos conversar sobre uma temida obesidade, né? Mais precisamente sobre o balão. Doutor, eu gostaria de saber o que é o balão intragástrico. É bom, Tatiana, o balão intragástrico na verdade o nome já diz, é um balão de silicone que ele é introduzido no estômago, né, através de uma endoscopia, como um método de tratamento clínico para a obesidade, né? Hoje em dia a gente sabe que a obesidade é um problema crônico, é uma epidemia mundial, mais de 50% da população brasileira tem algum grau de sobrepeso ou obesidade. Então o balão ele vem de uns 10 anos para cá, como um adjunto para o tratamento da obesidade, né? Como é que ele age exatamente dentro do organismo? No caso, ele não leva nenhum corte, o paciente não recebe nenhum corte, é via endoscopia, mas quando ele está no organismo, como é que ele age? Quando o balão é introduzido no estômago, geralmente o endoscopista ele coloca aí entre 500 e 700 ml de soro fisiológico dentro desse balão, junto com um líquido chamado azul de metileno. E esse balão ele preenche quase que 2/3 da capacidade do estômago, né? Então, quando a pessoa come, o estômago é rapidamente preenchido e a saciedade vem bem mais precocemente do que outrora com o estômago sem esse mecanismo. Qual é a perda esperada, mais ou menos, de quando se usa esse balão? Então, geralmente, a perda em 6 a 8 meses varia entre 10 a 15% do peso corporal do indivíduo. Certo. Tá? Então, mas é sempre importante salientar que o balão é um mecanismo para a perda de peso, mas associado à colocação do balão, os pacientes eles têm que ter hábitos de vida saudáveis, né? Dietas balanceadas, de baixa ingestão calórica, e prática de atividade física. Não é porque você colocou um balão que Exatamente. pode ter exageradamente. Não, né? não. Você tem que seguir uma dieta nutricional, né, com acompanhamento nutricional, uma prática regular de atividade física e associada a isso o uso do balão, né? Então o objetivo vai ser alcançado com esses 3 pilares. Para quem está indicado, doutor, a utilização desse balão? Essa é uma pergunta muito importante. Hoje em dia, como é um método bem mais utilizado na prática clínica, o balão principalmente ele está utilizado para aqueles pacientes que a gente considera como sobrepeso. O balão não é indicado para aqueles pacientes com obesidade maior, porque a perda de peso dele não é uma perda de peso tão importante, tá? Então, aqueles pacientes que se encaixam, hoje em dia existe um índice que a gente usa com bastante frequência chamado índice de massa corporal, que na verdade nada mais é do que a massa do indivíduo dividido pelo quadrado da altura dele. Dá um númerozinho. E esse número de uma pessoa saudável é abaixo de 25. Tá? Nos pacientes considerados como sobrepeso, que é acima de 25, então a gente usa balão entre o IMC de 25 até 32, mais ou menos. A partir disso daí, já não é mais indicada a colocação do balão. No caso, seria a bariátrica. Exatamente. Indicado, né? No caso, os pacientes com IMC acima de 35 ou de 40, com doenças associadas, aí a indicação é a indicação cirúrgica. Quais são as contraindicações? Principalmente aqueles pacientes que têm problemas gástricos, né? Aqueles pacientes que têm esofagites intensas, que têm azia, queimação no estômago, que provocam inflamação no esôfago, tá? Problemas gástricos,
problemas hepáticos importantes, né? A gente contraindica a colocação do balão. Basicamente são essas. Doutor, a gente sabe que, como qualquer outro procedimento, cirúrgico ou não cirúrgico, tem que ter o cuidado no pós. E quais são os cuidados que todo paciente tem que ter? É muito importante também esse acompanhamento pós-operatório, porque assim, logo em seguida da colocação do balão, o paciente pode ter alguns sintomas, o organismo pode começar a reagir, ele pode ter vômitos, 1, 2 ou 3 dias após a colocação do balão, dor abdominal, e tem que fazer esse acompanhamento, tá? E logo em seguida da colocação desse balão, o paciente tem que passar pelo menos aí de 2 a 3 semanas com dieta líquida, até o organismo, o estômago acostumar com a presença daquele corpo estranho, e a partir daí ele volta com a dieta, entre aspas, normal. E só nessa fase que ele está com a dieta líquida vai fazer ele perder bastante peso, né? É a parte que faz mais ele perder peso. E após a retirada do balão, o paciente ele pode recuperar todo o peso perdido? Pode, isso pode acontecer. Eu sempre falo para os pacientes que depois que ele retira o balão, você dê uma oportunidade dele perder uma determinada porcentagem do peso corporal, para ele a partir daí seguir uma dieta adequada, né, de baixa ingestão calórica e uma prática regular de atividade física, porque a gente sabe que o paciente com um certo grau de sobrepeso, de obesidade, é mais difícil praticar atividade física e ele entra num ciclo vicioso, né, dieta inadequada, sedentarismo, e o balão vai dar aquele empurrão inicial. Vai ajudar ele a entrar num hábito. Exatamente, para mudar todo o estilo de vida dele, né? Tá bom, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui no Saúde Você. Até pouco tempo, acreditava-se que a psicoterapia para idosos só era necessária para fazer com que o indivíduo seguisse o tratamento psiquiátrico. A velhice é uma fase que chega na vida de qualquer pessoa, gerando algumas mudanças e adaptações. Dentre elas, estão alguns ganhos, perdas e até limitações. A psicóloga Larissa Albuquerque explica a importância e a necessidade do idoso procurar psicoterapia ao chegar na terceira idade, além de algumas limitações que chegam com o passar do tempo. É fundamental, eu considero, porque vai trazer um equilíbrio emocional, psicológico para esse idoso, né? Ele vai perdendo funções sociais com a aposentadoria, né? A síndrome do ninho vazio, os filhos vão saindo de casa, então a solidão vai aumentando, o medo da morte, né? Então é muito importante, porque não tem idade, né, para se fazer terapia. E na velhice é muito importante, né, para evitar, até prevenir ansiedade, depressão, pânico, que muitas vezes surgem nessa idade. Ela ainda faz o alerta para procurar psicoterapia como uma prevenção para problemas maiores e a importância do papel da família nesse processo. O idoso, né, ele vai perceber o momento, né, ideal para ele procurar, porque a pessoa percebe quando existe algo que está errado, que está incomodando, a família percebe. Então, eu acredito na psicoterapia como uma prevenção, não como um tratamento em si. Lógico, ela trata doenças mentais, também auxilia no tratamento, mas é muito mais importante a gente prevenir. Essas famílias, ela que procura você como profissional ou o idoso já aconteceu de procurar diretamente? Sim, né? As coisas estão mudando, né? As pessoas estão ficando cada vez, vivendo mais, estão aposentando-se mais tarde e elas vão percebendo por elas mesmas que elas precisam procurar terapia, mas ainda a maior parte das vezes é o familiar que indica, que insiste, mas eu não recomendo, né? O idoso, né, como qualquer paciente, ele precisa estar engajado no processo, ele precisa querer participar do processo. Ainda tem a psicoterapia domiciliar para atender a demanda de famílias e pessoas que não têm a possibilidade de fazer seus atendimentos em consultórios, ou seja, pessoas com limitações físicas, clínicas ou até logísticas. Com certeza. Então, a gente vai até o domicílio do idoso, a gente faz essa escuta breve, também com os cuidadores e familiares que muitas vezes estão estressados, adoecidos também, precisam dessa escuta. Então, a gente faz um trabalho de aconselhamento também com esses cuidadores e de funcionalidade, né? Tornar esse idoso mais funcional. Não é porque ele está acamado, ele está doente, que ele também não pode estar evoluindo, contribuindo, né,
com os benefícios da psicoterapia. Para finalizar, qual é a importância da família nesse processo de psicoterapia? É fundamental, porque a família ela é o alicerce, né, do idoso, principalmente nessa fase, né, que muitos não aceitam, que estão na melhor idade, né. Já ouvi idosos dizerem que essa não é a melhor idade, mas é só uma questão de interpretação. E na psicoterapia, a gente percebe que o sofrimento do idoso não está nas situações em si, e sim como ele está interpretando aquela fase que ele está vivendo. Então, a gente pode estar trabalhando muito bem isso com ele na psicoterapia. Com apenas 2 anos e meio, Malu é super vaidosa. Não larga o colar e a pulseirinha por nada. E ainda faz questão de mostrar para as visitas o quanto as bijus são bonitas. Mas, na realidade, as peças não são unicamente para enfeite. São feitas de âmbar, uma resina fóssil encontrada principalmente na região dos Bálticos. Segundo Jossana, que vende os acessórios, em contato com a pele do bebê, as pedras do colar liberam uma substância que alivia dores e desconfortos na fase da dentição. O âmbar é uma resina fóssil que tem uma atuação direta na imunidade, né? É um anti-inflamatório natural. E ele vem sendo muito utilizado em bebês no processo de dentição, porque ele atenua os sintomas e às vezes os sintomas nem aparecem. A pedra de âmbar em bijuteria se tornou mais conhecida aqui no Brasil depois que a top model Gisele Bündchen publicou nas redes sociais uma foto da filha mais nova com um acessório. Mas foi numa roda de conversa entre grávidas que Camila ficou sabendo da novidade e não pensou 2 vezes em adquirir uma para Malu. Quando eu vi os relatos das mães que tinham os filhos com os bebês, que usavam esse colar, aí, né, eu disse, não, Malu precisa, porque a dentição tem muito efeito colateral na criança, né? Tem o próprio formigamento, a coceirinha. Malu nunca teve nada disso, não. Assim, quando a gente tirava o colar, aí sim ela ficava um pouco mais agitada. Apesar de não haver comprovação científica das vantagens da utilização regular do produto, Camila conta que a filha sente falta quando tira o colar. A gente tirava normalmente para dormir. E aí, quando amanhecia, já era outra criança. Então, a gente saía de casa, né? Esquecia. Passava outro dia, aí Robert, ela tá assim, o colar, Robert, o colar. E a gente começou, colocava de novo, e aí a gente via a mudança. Para os adultos, essas pedras também trazem benefícios. Já que o âmbar tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, Jossana já adotou 2 pulseiras e incentiva toda a família a usar também. Lá em casa a família toda usa, né? Para trabalhar na imunidade mesmo da gente, como uma forma de proteção mesmo para a família. Então, já que é bom para a saúde, resolvi aderir ao âmbar. No meu caso, foi uma tornozeleira. O valor das peças com âmbar varia de acordo com o tamanho. Custa em média entre R$ 70 e R$ 90. E o nosso mito ou verdade de hoje é: o enjoo na gravidez diminui o risco de aborto? A resposta você confere no próximo bloco.